Nasce um negócio de impacto positivo e lucrativo. E o que é um negócio de impacto? Ele transcende de você. Ele é o que vem para o mundo se você conseguir cumprir todas as tarefas e cronogramas que você criar para resolver um problema no mundo. E aqui eu vou te mostrar como funciona por dentro um negócio de impacto lucrativo. E para começar, eu quero analisar palavra por palavra com você. Nós vamos analisar a palavra negócio, a palavra impacto e a palavra lucrativo. Vamos começar com a palavra negócio. Negócio é o que resolve alguma coisa para alguém e que você tem a competência de oferecer para a comunidade. Aquilo que tem uma causa e que tem uma competência. Então, para você ter um negócio, você soluciona algum problema. Você resolve um problema e você resolve esse problema para alguém. Eu, por exemplo, eu sou especialista em logística reversa, que é colocar o lixo no lugar certo. E, diferente de 99% dos meus colegas, eu não vendo um plano de logística reversa. Eu abri uma escola que ensina as pessoas a pensarem e criarem os seus próprios territórios e espaços aonde se desvia, sim, resíduos de aterro e incineração, mas mais que isso, onde a gente evita a geração de resíduos. Eu gosto de criar sistemas que são um passinho acima do lixo zero, que são espaços rejeito zero. Inclusive, o curso mais completo que eu tenho se chama Todo Lixo é um Erro de Design. Criando realidades que a gente nunca imaginou possíveis e que sim, tem transformado a comunidade do nosso entorno. Então, eu, especialista em logística reversa, descobri que as pessoas não me pagavam por um plano de logística reversa e que aquilo fazia com que meu trabalho não fosse eficaz. E eu descobri pelo que as pessoas me pagam por. Então, essa é a primeira coisa que você vai parar agora e pensar. O que você soluciona para o seu persona? Se isso ainda não está claro na sua cabeça, essa é a primeira coisa importante que você vai fazer agora mesmo. Descubra o que solução você coloca no mundo, para quem é essa solução, para depois a gente ir desvendando isso e descobrir quanto o cliente te paga por isso e daí sim fazer planos financeiros e você ter um negócio de impacto lucrativo. Agora vamos falar sobre a segunda palavra. A segunda palavra é impacto. O seu negócio se diferencia de outros negócios porque ele pretende criar um impacto positivo. E o que isso significa? Isso significa liberdade. Significa a liberdade de, ao invés de você reclamar de um sistema esmagador e o qual os oprime e você não concorda, você entra para esse sistema, você se integra a esse sistema e você encontra uma maneira de criar um negócio que corrija alguma coisa que você já não gosta mais de ver ao seu redor. A gente acredita que as empresas, que as iniciativas comerciais são pontos de regeneração da sociedade e tem, a partir dessa nova virada de milênio, esse compromisso. Estamos entrando numa era, na nova era, a era de Aquários, aonde a gente vai sim ver valores femininos colocados na gestão, aonde a gente vai ver mais inclusão, tolerância, respeito ao próximo e um preservacionismo maior ao entorno, não porque todo mundo ficou bonzinho, sim, porque tem uma pressão social, existe uma pressão econômica e existe uma pressão legal, mas vem sim pessoas que têm uma compreensão, que têm uma maturidade maior para entender que o sistema que a gente fez, que a gente criou e que a gente opera até hoje está obsoleto. Se você também tá nesse grupo de pessoas que entendeu que sustentabilidade não é uma moda, e sim é uma tendência, e entendeu que você pode pegar nessa oportunidade o gancho de ter uma receita extra ou viver exclusivamente disso, esse é o curso que pretende atalhar seus resultados e te mostrar como ser bem-sucedido numa operação lucrativa. Aqui você tem a oportunidade de criar espaços pet-friendly, homemakers. São coisas muito interessantes que acontecem, mas eu quero lembrar que aqui a gente está operando uma indústria de impacto positivo e lucrativa. Aqui a gente se diferencia do terceiro setor. O terceiro setor são as ONGs, as OCIPs, as instituições sem fins lucrativos. Aqui a gente está no que se chama o setor 2,5 ou 2,5. É aquele aonde a gente faz uma indústria, cria um negócio que melhore o nosso entorno, que tenha um propósito social ou ambiental, mas que tem sim
fontes de receitas geradas a partir do seu negócio e opera de maneira lucrativa. A terceira palavra que nós vamos analisar é a palavra lucrativo. Mano, não é uma ONG, é um negócio. E um negócio precisa dar dinheiro. E por que eu tô frisando isso tanto nessa aula? Porque eu tenho uma série de pessoas que me seguem, que são biólogos, que são do setor da moda, que trabalham com upcycling, com cultura maker e que têm um valor de contribuição lá na lua, mas que esquecem, que ignoram que um negócio tem que ser lucrativo. Se é um negócio, tem que dar dinheiro. Você vai ter que ter sim uma visão de empresária, você vai ter que ter sim um planejamento, você vai ter que ter sim um plano de vendas, você tem que ter metas. É um negócio e precisa dar dinheiro, senão você não dura muito no mercado, ok? E vou logo te dizendo a verdade. O que acontece ao longo desse processo é que eu me apoio e me escoro muitas vezes em cima da minha causa, que é desperdício zero. Porque eu vou logo te dizendo, se você não ama, se você não é apaixonada pelo que você faz, você não vai durar muito tempo nesse mercado. Aqui é para pessoas que trabalham duro, que têm causas e que entenderam que empreender é uma ótima maneira de a gente dar uma solução para a sociedade. Mas mais que isso, eu fui resgatar o que era muito mais importante para mim e criei um negócio com autoralidade, que tem características genuínas e que respeita a minha maneira de ser. Isso também vai te ajudar a se manter nesse jogo de empreender sustentabilidade. Foi assim que surgiu a Passárgada, e com a Passárgada veio minha primeira liberdade, que foi a liberdade de tempo. Uma das coisas que aconteceu foi, eu trabalhei 19 anos, praticamente 20 anos no comércio exterior. E quando eu acordava, eu já parecia que estava atrasada. Então, eu criei um modelo de negócio onde, desde a fundação da Passárgada, a gente funciona do meio-dia às 20 horas. Isso respeita o meu jeito de ser, respeita meu relógio, atende a minha demanda de mercado e me ajudou a fazer as coisas sem sofrer tanto ao longo do processo. Então, uma das coisas que você pode perceber é isso. Você pode ter uma liberdade de tempo quando você empreende, onde você consegue conciliar a sua vida com os seus filhos, com o seu trabalho, com qualidade de vida, com a sua formação. E isso é uma das coisas que foi muito importante para mim e foi a primeira liberdade que eu conquistei quando eu comecei a empreender sustentabilidade. A segunda liberdade que eu conquistei com a Passárgada foi a liberdade financeira. Mas não foi sempre assim, eu comecei atuando de forma voluntária, daí isso era minha fonte extra de receita, eu cheguei a fazer, junto com a Passárgada, eu cheguei a dirigir Uber, eu cheguei a responder vários editais e fui levando tudo isso em paralelo a ter um negócio que hoje lucra dezenas de milhares de reais todos os anos. Eu quero também te contar que agora, durante a pandemia, que eu estou transformando esses cursos em digitais, eu encontrei uma maneira de escalar o que eu vendo, ajudar muito mais pessoas e, com isso, ter mais liberdades ainda. E ainda ter uma fonte maior de receita. Mas eu não estou só preocupada com o lucro que eu vou ter, eu estou sim preocupada com a transformação que eu proporciono para as pessoas. Eu gosto de lembrar que, como a gente trabalha com sustentabilidade, uma das coisas importantes é nosso lado filantrópico. Por isso, todo curso que você está aqui assistindo gravado teve um lançamento gratuito que deu acesso a esse conteúdo para as pessoas que se organizaram e estiveram presentes nesse evento. Então, eu entendo que sim, eu tô aqui para proporcionar transformação para o mundo, tô dando um produto que ajuda a te levar do ponto A, que é quem tem uma ideia, uma eco-iniciativa, para um ponto B, que é ter um negócio de impacto lucrativo. E sou remunerada por isso. Mas também encontrei uma maneira de dar acesso para as pessoas que não tinham condições de me pagar. Então, quem gosta desse conteúdo que tá aqui, gosta do conteúdo da Passárgada, pode ficar acompanhando que no Instagram muito conteúdo é dado de forma gratuita para ajudar empreendedores em sustentabilidade. Mas agora vamos ao próximo passo, porque você já comprou esse curso e você deve estar querendo abrir o seu negócio. Estou aqui para te ajudar a todos esses passos. Eu entendi, inclusive agora na pandemia, que virar digital vai me ajudar a conseguir atingir centenas de pessoas e escalar o meu negócio. Então, essa é uma parte muito importante, você ter esse olhar de empresária. E estando inserida nesse cenário, eu vejo que as pessoas chegam aqui já percebendo que isso não é só uma grande oportunidade de mudar a nossa sociedade, mas é uma grande oportunidade financeira.
O mercado de negócios sustentáveis tem crescido muito rapidamente, não só no Brasil, em vários países. E quem entra nessa oportunidade agora consegue se consolidar de uma maneira que, se você caprichar em cada um dos detalhes do que você está criando ali, provavelmente você inclusive vai se destacar de maneira absoluta dentro do seu próprio nicho. Mais que isso, se você se posicionar como a gente vai ensinar aqui nesse curso, provavelmente você vai ter uma receita acima da média do seu mercado, do seu nicho. Então, o que a gente está te ensinando aqui é você solucionar um problema para alguém, se posicionar no mercado, dar valor, né? Perceber qual é o valor que as pessoas dão para a sua oferta e, através disso, conseguir ter esse negócio de impacto social ou ambiental, impacto positivo, né? E lucrativo. Confesso, inclusive, que ando muito animada, porque agora que eu tô criando todos esses cursos digitais, eu tô vendo que vai abrir para mim, e já tem aberto, uma nova liberdade, que é a liberdade geográfica. Então, eu tô percebendo que eu vou poder estar em qualquer lugar e dar as minhas aulas, fazer as mentorias, os cursos de qualquer lugar do mundo. E eu sei que para as pessoas que gostam de sustentabilidade, talvez a liberdade geográfica também seja importante para você. Então, você pode construir um modelo de negócio que te permita ter liberdade geográfica. Agora, para você ter um negócio de impacto positivo e lucrativo, você vai ter que desenvolver uma liberdade, que é a liberdade emocional. E o que isso significa? Isso significa que eu também conheço um monte de gente que desiste no caminho. Pessoas que desistem porque foram criticadas, pessoas que desistem porque não recebem apoio, pessoas que desistem ao primeiro baque que acontece na criação de um negócio de impacto positivo. E se tem uma certeza que nós temos aqui nesse curso é que sim, você vai ter dificuldades e que sim, você vai passar por vários tropeços, mas que você vai ter que ter liberdade emocional para se sentir segura e estável, para não se preocupar com as críticas que vão vir ao seu redor. Você não estar preocupado com o que as pessoas estão dizendo ao seu redor, isto é fundamental. Outra coisa é que você vai precisar desenvolver 3 personalidades dentro de você. Uma delas, eu já tenho certeza que você tem muito bem desenvolvida, que é a sua personalidade eco. Se você chegou aqui nesse curso, provavelmente você deve ser um militante na sua bandeira, deve aprender todos os dias coisas novas para melhorar o seu entorno naquela coisa que é muito importante para você. Se você é lixo zero, eu tenho certeza que todos os dias você aprende um truco novo. Se você é vegetariano, vegano, protege os animais, eu tenho certeza que todos os dias você pensa num novo cosmético que não testa em animais, numa receita vegana. Você encontra maneiras de distrair a sociedade, de a gente continuar atuando com todas essas mazelas. Então, essa é uma personalidade que eu tenho certeza que você já tem bem desenvolvida, que é a sua personalidade eco. Mas tem outras 2 personalidades que você vai ter que desenvolver para o seu negócio ser de impacto positivo e lucrativo. Uma delas é a personalidade da empresária e a outra é a da administradora. A segunda personalidade que você vai ter que desenvolver é a personalidade da empreendedora, onde você vai ter um olhar mais empresário, vai ver o que dá lucro para você, quais são as oportunidades do negócio, vai estar atento aos clientes, o que eles precisam, vai fazer planejamento de vendas e tudo isso mais. E a terceira personalidade é a da administradora, que é aquela que vai controlar seu fluxo de caixa, que vai controlar todos os papéis e burocracias necessários para o seu negócio, que vai fazer um cronograma, que vai organizar o planejamento, que vai interagir com as pessoas e vai cumprir todas as tarefas legais, gostosas ou não, para colocar essa sua ideia, essa sua solução no mundo e transformar isso num negócio lucrativo. Claro que se você está aqui, você já sabe que um negócio pode ter um impacto positivo ou um impacto negativo. Aqui, o impacto positivo é o seu compromisso ético. O que a gente vai fazer é te dar ferramentas, metodologias e processos para que esse seu impacto positivo chegue para mais pessoas de maneira lucrativa. Aqui a gente vai trazer uma série de assuntos que podem ser do seu interesse. A gente vai falar sobre multipotencialidade, a gente vai falar sobre hibridismo profissional, porque já passou na nossa história confeiteiras que têm confeitarias sem açúcar, a gente tem uma dentista pediátrica que tem uma empresa de ecofesta que evita servir açúcar para crianças também, a gente tem arquiteta que tem uma fábrica de fraldas.
Então a gente já entendeu que uma parte dos empreendedores sustentáveis gostam de trazer os seus hobbies, as suas habilidades e os seus conhecimentos, pegar toda essa compilação e fazer disso uma grande oportunidade. Isso é uma ótima estrutura onde você traz autenticidade, torna o seu negócio genuíno e sim te ajuda a te destacar no seu nicho. Sustentabilidade, isso é seu compromisso ético. Aqui a gente não vai ensinar sustentabilidade, isso você já tem que fazer. A gente tem outros cursos que ensinam sustentabilidade. Aqui a gente vai mesclar as suas habilidades técnicas e profissionais para cumprir, para fazer com que essa sua responsabilidade ética chegue a mais pessoas e a gente transforme a sociedade, deixando ela da maneira como a gente acha que tem que ser. O grande segredo para isso tudo dar certo é você costurar tudo isso numa espinha dorsal que faça sentido para o seu persona. Uma das coisas que acontece com os multipotenciais é que eles acabam estudando tantas coisas, se interessando por tantos assuntos, tendo tantos projetos, que eles acabam com poucas acabativas e muitas iniciativas. Mas eu não vou deixar isso acontecer com você aqui nesse curso. Só que eu tenho a minha parte. Eu vou aqui, eu vou te dar ferramentas, eu vou te dar metodologia, eu vou te dar tudo o que eu sei, uma plataforma prontinha para você interagir, mas você tem a sua parte. A sua parte vai ser executar todas as partes que você aprende ao longo desse conteúdo aqui. Algumas dicas para você sofrer menos no processo. Uma das coisas que pode acontecer enquanto você está empreendendo é que sim, é todo dia uma adrenalina, todos os dias você tem 1000 ideias criativas e faz 1000 coisas para empreender, mas você também pode sofrer de um bagulho muito louco que é o tédio. Empreender chega uma hora que parece que você precisa de uma motivação. Então, se você conseguir incorporar várias partes suas no seu negócio, você vai trazer um pouco de autoralidade, você vai criar um negócio mais genuíno e vai te ajudar a manter a motivação. E isso vai fazer com que você mantenha esse jogo por um maior longo prazo. Aviso importante: não adianta nada você ver o passo a passo aqui e não executar. Mas também não adianta nada você sair que nem um touro desembestado e executando tudo que você vê por aí. Não adianta também você pegar o passo a passo que você vê aqui e fazer ele matematicamente. E não adianta também você só estudar e executar sem colocar a sua criatividade no meio. Se você fizer assim, provavelmente isso não vai dar certo. Então você tem que misturar 3 coisas: execução, criatividade e estudo. E isso sim vai te ajudar a ter um negócio de impacto positivo e lucrativo. Isso vai ajudar com que você tenha originalidade e que o seu processo seja muito mais criativo e que tenha a sua cara. E agora eu vou falar 10 mais 1 erros que podem te tirar desse game. E eu quero falar já logo aqui na primeira aula, que é para você não correr o risco de cair nesses erros durante a sua execução. O erro número 1 é achar que abrir um negócio de impacto positivo, lucrativo é rápido. Mana, não é rápido. As pessoas me perguntam, mas Fabiola, se eu abrir um negócio de impacto tipo hoje, em quanto tempo eu consigo faturar 10 mil reais por mês? Gata, se eu tivesse uma bola de cristal, eu ia pedir coisas muito mais importantes sobre o mundo e pode ter certeza que essa não seria a pergunta que eu iria fazer. Isso vai depender muito de vários fatores e o grande fator que está por trás dessa equação é você. Mas eu vou já te adiantar, se você executar todas as ações pró um negócio de impacto positivo, isso sim pode te remunerar, inclusive acima da média. Mas é um jogo que vai demandar muita energia, suor, tempo e dedicação. Outro erro que você pode cometer ao empreender um negócio de impacto positivo é achar que é fácil. Sabe aquela imagem que você provavelmente já viu com um empreendedor com um notebook no colo, empreendendo numa praia paradisíaca, com um céu azul e um mar lindo atrás? Esse cara não somos nós. Pra gente empreender um negócio de impacto positivo, se trabalha muito. E agora que eu tô na era digital, eu tenho trabalhado até 16 horas por dia. Eu não tenho tido sábado, eu não tenho tido domingo. Eu não tô aqui pra mentir pra você. Mas eu vou te dizer que a qualidade de vida, ela é cíclica. Você vai perder muita qualidade de vida, principalmente quando você estiver iniciando o seu negócio. Daí você lança um novo mercado, você cria um novo produto, você colhe os frutos e a sua qualidade de vida volta a estabilizar. Aí depois você volta a decidir que você quer dedicar para um novo mercado, você quer fazer alguma mudança e daí novamente você volta a se dedicar e
depois você vai colher os frutos e novamente ela vai voltar a melhorar. Então você vai perceber que essa qualidade de vida ela é cíclica quando você está empreendendo. Então, se tu não ama esse trem, se você não tem uma causa, eu acho que você não vai durar muito no mercado. Aqui é um mercado para quem ama o que faz. Então, esse é o segundo erro, achar que é fácil. Não cometa esse erro. O terceiro erro é a expectativa. E a expectativa, mana, a expectativa é a mãe da merda. A gente tem visto agora uma série de notícias contando sobre negócios de impacto surgindo por todos os lados, um monte de startups sustentáveis pintando por aí, algumas delas faturando centenas de milhares de reais, e isso cria em você uma grande expectativa. Quando você vê esses negócios todos surgindo por aí, você logo acredita que você vai abrir e vai sair vendendo imediatamente. Você imagina que você vai abrir e que você vai decolar em venda. Esses negócios prodígios sim existem, eles são reais, eles estão por aí, mas eles criam em você uma expectativa irreal de que as coisas logo vão decolar imediatamente no mesmo momento que você abrir. E pode acontecer de você abrir o seu negócio, não ter todo esse boom em vendas e achar que você não tem uma boa solução. Já aconteceu de eu ver ecoempresários tentando só vender através de argumento ecos soluções que eram realmente geniais, não indo para frente nesse tipo de negociação, pois pensando, nossa, talvez o meu negócio não vai dar certo. E eu me pergunto, o que tem de errado com esse cara? Ele quer doutrinar as pessoas ou ele quer vender a sua oferta eco? Às vezes a solução é genial, mas a abordagem eco-chata faz com que você perca a sua venda, o seu cliente e às vezes até o seguidor. O erro número 4 é querer apoio. Algumas pessoas chegam para mim e dizem, mas eu não tenho apoio do meu marido, mas a minha família não me apoia, os meus amigos não me apoiam. E sabe o que eu quero dizer para tudo isso? Dane-se. Eu, quando comecei, não tinha apoio das pessoas ao meu redor, não tinha absolutamente ninguém na minha equipe de apoio. Eu estava recém-separada, morando sozinha, fiz uma migração de carreira, já não conhecia ninguém nesse novo mercado e eu sobreviveu, deu muito bom para mim, pode dar muito bom para você. Não espere ter apoio. A única pessoa que precisa de apoiar é você mesma. Se você confia no trabalho que você pode entregar para a sociedade, faça ele acontecer. Então, tira da sua cabeça que você precisa ter apoio. Você precisa ter orientação e prática. E aí vem o resultado. O erro número 5 é não planejar. Você não se posicionou, não estimou vendas, não estimou investimentos. Isso não vai dar certo. Se você acorda todos os dias e não sabe para quem vender, fica imaginando a cada fim de mês, imaginando quantas vendas você vai fazer. Se você não estimou, se você não planejou, se você não organizou isso, provavelmente isso vai dar errado. Um negócio precisa de um planejamento, de uma programação para os 12 meses, sabendo qual é o público que vai atingir, qual é o canal que vai ser utilizado, quais são as ferramentas que você precisa, o que você vai oferecer, o que melhora a vida desses caras, quanto eles vão te pagar por isso, você vai estimar qual é a receita que você vai ter por mês, você vai saber de antemão, você precisa ter isso organizado e planilhado para que funcione com maior fluidez. Você vai precisar ter isso estruturado para os próximos 12 meses. No começo vai ser um pouquinho difícil de fazer, porque vai parecer que você está lendo uma bola de cristal. Mas com o tempo, você vai ter fluxo de vendas, você vai ter os dados e você vai saber como é a sazonalidade do seu produto, o ritmo, como as coisas funcionam para você, o comportamento do seu cliente e vai ficar cada vez menos bola de cristal. E você vai entender o fluxo do seu público, por isso vai ficando mais fácil a cada mês. Mana, deixa eu te dizer logo aqui, bem nesse começo, que se o seu negócio, se a sua oferta, se o seu produto não tiver argumentos que não sejam exclusivamente eco, você não vai durar muito nesse negócio. Eu quero te dizer que se você vende uma moda eco, você vai vender porque aquela roupa é maravilhosa, ela é desejada, ela é esbelta, ela cai bem, ela tem outros atributos que não são eco, que são os que você vai usar para vender a sua oferta. Se você vende uma comida vegana que defende os animais, que é toda orgânica, você também vai vender ela porque ela é deliciosa, porque as pessoas não conseguem resistir de comer aquela comida que você faz. Você não
precisa dos argumentos eco para vender a sua oferta. Se você depende única e exclusivamente de argumentos eco, considerando que essa é uma parcela muito pequena da população, que são as pessoas que já estão sensibilizadas para as propostas sustentáveis, a gente acredita que vai durar pouco no mercado. Então, eu vou te avisar já logo aqui no comecinho, para você vender a sua oferta eco, você vai usar 0 argumentos eco e depois que o seu cliente comprar, ele vai descobrir que você é eco, porque você deve estar pensando assim, mas Fabiola, eu tô aqui fazendo tantas coisas diferentes, eu tenho um processo tão mais ético e ninguém vai saber do meu esforço. Eles vão saber sim depois que eles comprarem de você. Quando eles comprarem de você, você vai contar toda a história, todos os benefícios que a sua marca proporciona, e daí aquela pessoa que não comprou através de argumentos ecos, que comprou por qualquer outra razão, porque é delicioso, porque é bonito, porque não conseguiu resistir, ela vai fidelizar em você, porque ela vai dizer, nossa, esse troço é irresistível e ainda assim é ecológico, e daí você vai ganhar um seguidor, você vai ganhar um cliente fiel. A gente aqui quer que as pessoas fidelizem em você pela ética, mas comprem porque elas não resistem ao seu produto ou à sua oferta, combinado? Lembra sempre, sustentabilidade é seu objeto de estudo, é a sua bandeira, é o seu processo, é o seu método, mas não é o seu argumento de venda. Não vá ser um eco chato quase biodesagradável no momento da venda. Não é a hora, combinado? É comum que os ecoempreendedores se destaquem nas humanas e reprovem nas exatas, se é que você entende o que eu quero dizer. Mas dentro disso a gente acaba identificando que as pessoas acabam tendo um perfil, uma marra antissistema. E uma marra tão grande de sistema que essas pessoas se auto-boicotam e acabam se negligenciando em resultados. E acabam passando por mais dificuldades do que a gente acredita que elas precisariam passar se conseguissem compreender outra possibilidade. O que a gente propõe aqui é que você se aproprie do sistema, faça parte do sistema, crie o seu CNPJ, faça tudo regularmente e dentro do seu negócio você mude as características do que você não gosta de ver por aí. Então você pode criar sistemas lixo zero, você pode criar negócios inclusivos que têm uma ética, um comportamento social ou ambiental que curam, que regeneram o seu entorno ao invés de piorar ele. A gente quer que você encontre alguma coisa que tenha um valor tão grande de contribuição para a sociedade que você se torne o próximo milionário. Mas Fabiola, eu não quero ter tanto dinheiro, eu nem preciso de tanto dinheiro, eu na realidade nem me sinto confortável de você falar a palavra milionário se eu sou uma pessoa ecológica. Bom, a gente vai tratar desse tema mais de uma vez por aqui. Primeiro, a gente vai te lembrar que você não ganha dinheiro, que dinheiro é uma energia de troca e que você gera dinheiro a partir da energia, da contribuição que você tem para dar para o mundo. A gente quer te lembrar também que a natureza é infinitamente abundante e essa abundância infinita está disponível para todos que quiserem acessar. Então, se você se sente desconfortável em acessar uma abundância infinita, eu imagino que você tenha crenças limitantes e a gente também vai tratar disso por aqui. Mas, mais que isso, eu quero te lembrar que se enquanto você, pessoa eco, cheia de ética, tá ali cheia de crise em fazer um lucro alto com o seu negócio, o que a gente quer que você cure ao longo desse processo, uma série de pessoas sem ética alguma estão ali fora, fazendo negócios e vendendo as mesmas coisas que você pode vender. Quem sabe tu te pões como protagonista, se apropria, entra no sistema, muda as características do que você não gosta de ver por aí e passa a lucrar com ética um valor que hoje está na mão de pessoas que estão por aí sem ética alguma. Essa é uma maneira de a gente capilarizar a receita e tirar esses caras do mal que a gente já não quer mais ver na nossa sociedade. Bom, ali você já viu um spoiler do que a gente considera o erro número 8, que é ter a riqueza como um tabu. Uma das coisas que acontece com grande frequência entre ecoempreendedores é que essas pessoas têm um altíssimo valor de contribuição para a sociedade, mas as pessoas querem tanto ver as suas soluções colocadas no mundo que elas acabam cobrando menos ou dando de graça essa solução. Elas acabam deixando as pessoas todas ao seu redor muito felizes, repletas de alegria e de solução, mas elas continuam pobres. E
por não conseguirem monetizar as suas soluções, acabam definhando nas suas ideias e fecham as suas iniciativas. Isso é outra coisa que eu não vou deixar acontecer por aqui. A gente precisa de pessoas que consigam compreender que riqueza é energia de troca, que a gente vê uma abundância infinita disponível para ser acessada por aí. Agora a pergunta é: quem vai acessar essa abundância infinita? Se somos nós que temos ética e queremos fazer negócios justos, inclusivos, que capilarizam receita e que fazem pequenas curas da sociedade, ou se quem vai desfrutar dessa abundância infinita são esses caras do mal que a gente já não quer mais ver na nossa sociedade e que hoje se configuram entre as pessoas mais ricas do mundo. Eu quero, inclusive, te convencer que é melhor que o dinheiro esteja na sua mão do que o dinheiro estar na mão de comerciantes que não desfrutam dos mesmos valores que nós. Sacou? O erro número 9 é você estudar mais do que aplicar. A gente está na era da informação e é muito comum as pessoas estudarem e não aplicarem. Então, a partir de agora, você vai estudar e aplicar, estudar e aplicar. Sim, isso mesmo, em tempo real. Assim, você não corre o risco de incorrer nesse erro tão comum, que é ver um monte de informação aparecendo na sua frente e você não usar isso a seu favor. Assim, você não corre o risco de continuar adiando esse sonho que está aí dentro de você, pronto para explodir. O erro número 10 é velocidade. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu tenho que pesquisar, mas hoje eu tô com uma dor de barriga. Aí no outro dia ela diz: eu preciso fazer uma live, mas quem sabe eu faço na semana que vem. Aí pensa em interagir com seu cliente e diz: mas agora não é a melhor hora. Cara, não vai funcionar. Você vai precisar estar em movimento e você vai precisar estar em movimento o mais veloz que você puder. Sim, vai rolar uma curva de aprendizagem e no começo vai parecer que é tudo muito mais difícil, mas com o tempo você vai passando aquele perrengue, vai lidando com aquilo e vai naturalizando os seus processos. Ter um negócio demanda comprometimento, compromisso e poder de tração. No começo vai parecer tudo difícil, não precisa fazer perfeito, apenas faça. Vai rolar uma curva de aprendizado e com o tempo as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Eu falei que eu ia falar 10 mais 1 erros e o último erro que eu vou mencionar para vocês é não pensar como empresária. Esse é um erro muito comum do ecoempreendedor. E se tem um erro estratégico que pode tirar desse jogo, é não pensar como empresária. Aonde você não faz uma estimativa de receita, um planejamento de vendas, uma meta de clientes a serem atingidos, onde você não se programa para atingir o faturamento necessário para a sua iniciativa. Aqui é onde o ecoempreendedor fica muito concentrado no benefício que ele faz para o mundo, mas não consegue entender pelo que o cliente vai remunerar ele. Por qual parte da sua solução o seu cliente está mais atraído? O que ele realmente dá valor? O que você está oferecendo, que é a solução que as pessoas realmente querem ver no mundo? É a pessoa que só pensa na causa, que pensa tipo, eu quero tanto que as pessoas saibam separar o lixo, mas pelo que elas de fato te remuneram por? Como você faz isso? Qual é a parte da sua atividade pela qual o seu cliente tem vontade de te pagar? Qual é a transformação que você entrega para o seu cliente que ele não consegue nem resistir querendo comprar? Qual é o tipo de oferta encaixotada que você vai conseguir empacotar para atrair a atenção do seu cliente? A solução que você criou leva o seu cliente de qual ponto A até qual ponto B? Qual é o ticket dessa oferta? Quantas ofertas você tem que vender por mês? Qual é a quantidade de clientes ou qual é o tamanho da audiência que você tem que fazer para conseguir vender essa quantidade por mês? E aí a pessoa nega esse tipo de informação. Mas aqui eu vou te dar esses passos a passos e ferramentas para você pensar tudo isso. E não negligenciar esse tipo de informação. Porque pensar como empresária é fundamental para o seu negócio crescer. Outra coisa importante é que você, a partir de agora, tem acesso ao Trello secreto do negócio de impacto lucrativo. E o que significa isso? Isso significa que eu criei uma ferramenta onde tem todas as informações principais que você precisa para ir de hoje até o dia que você vai posicionar e vender mais ou abrir o seu negócio de impacto positivo.
Ali você vai conseguir reunir as principais informações. São aquelas, lembra que eu falei que a gente quer tirar o seu projeto do papel? Você vai começar ali. Você tem o seu caderno onde está fazendo as anotações. As informações principais você já vai tirar do caderno, vai tirar do papel e passa para o Trello. No Trello você vai conseguir reunir as principais informações necessárias para você abrir o seu negócio de impacto positivo e passar a operar de maneira lucrativa. E se você não conhece o Trello, eu estou disponibilizando aqui nesse curso uma aula que te ensina a usar essa ferramenta. O que você vai fazer? Você vai entrar no board, que está com o link aqui embaixo, e você vai copiar ele para o seu quadro. Dentro do seu quadro, você vai alterar e conseguir preencher todos os campos que estão lá para que você não perca nada. Eu criei vários checklists que vão te ajudar ao longo desse processo e dessa jornada. Então, vai lá, acessa o Trello e começa a utilizar essas ferramentas. Mas lembra que eu te falei que eu ia te pegar pela mão e te dar o que eu tinha de melhor? Eu quero te contar que esse Trello que eu estou disponibilizando para você é o mesmo que eu costumo utilizar com os meus clientes de mentoria e os clientes que estão dentro do meu quadro de atendimento. Então, aproveita essa ferramenta para não só reunir informações técnicas, mas para reunir aquelas informações que vão ajudar a ter a autoralidade, a originalidade, que vão ajudar o seu negócio eco a se destacar dentro do seu nicho. Mas eu quero te avisar mais uma coisa sobre a vida. A vida, da maneira como a gente foi concebido até hoje, como a gente foi criado, nos ensinou que a gente tem normalmente dois caminhos. Um caminho para o sucesso e um caminho para o fracasso. Mas eu acredito que essas coisas não são exatamente assim, porque quando você pensa no caminho para o sucesso, você imagina ele como uma linha reta onde você não tem fracassos. O que eu posso te dizer é que ter um caminho para o sucesso e um caminho para o fracasso, isso sim é irreal. Hoje o que a gente vê é que as pessoas têm um pequeno sucesso e daí vão traçando o seu caminho, aí elas têm um pequeno fracasso, aí elas continuam naquele caminho, daí elas têm um grande sucesso e isso não é linear. Esse é um caminho de construção que você vai aprendendo ao longo da jornada e que vai ficando cada vez mais fácil. Bom, a gente quer te dizer que o caminho para o sucesso ou para o fracasso não é um caminho dual. A gente aqui acredita que sim, você vai construindo a sua história ao longo do caminho e vai transpondo novas dificuldades conforme você vai, subindo de nível, e você vai tendo cada vez melhores resultados. Nesse caminho dual, inclusive, devem ter te dito que empreender é mostrar o seu diploma, o seu dinheiro, o seu status, a sua casa, o seu carro. E aqui, sinceramente, a gente acredita que sucesso é o que você quiser. Não tem que ser mensurado por essas métricas que a gente vê por aí. Bom, eu quero te lembrar que nessa aula eu já te contei tudo que você pode fazer de errado em relação a si mesma. E depois não vai te dizer que eu não te avisei. Então, vamos iniciar essa jornada. Começa pegando papel e caneta e escrevendo o que é sucesso para você.